Oi, gurias, tudo bem? Aqui é a Ana. Vim trazer para vocês a última peça da maratona Volta às Aulas, que é essa mochilinha aqui, tá? Ela é uma mochilinha toda de tecido, ó, a parte das costas dela. Super simples, não tem bolso, então é bem facinho de fazer. É só a frente, as costas e o folezinho aqui para fazer, não tem mistério, tá? Ó, ela cabe tranquilamente, ó, coloquei o estojo, ela cabe um caderno grande, tá? Então, se a criança tá indo pra escolinha ou tá indo pra creche aí, ó, um tamanho ideal de mochilinha pra vocês fazerem pra vender. E o charme dessa mochila é o tecido da Mini, né? Então, usem e abusem aí num tecido bem legal, chamativo pra vender bastante. Na parte das costas eu usei todinho depois, ó. Usei só na frente pra não ficar tão cara a peça, tá? Porque esse aqui é tecido digital. No decorrer do vídeo, eu peço que vocês assistam a aula, tá? Porque na hora que eu fui fazendo, eu acabei esquecendo de colocar o forro da mochila aqui na parte da frente das costas. Eu arrumei lá no meio do vídeo, tá? E vou mostrar pra vocês, porque erros acontecem, não é porque eu tô filmando aqui pra vocês que eu tenho que ser perfeita, né? Então erros acontecem. Mas eu consertei, ó, coloquei o forrinho aqui, eu até tô usando retalhos aqui, então dentro eu coloquei esse tecidinho xadrez rosa aqui. Eu coloquei de um lado, do outro eu vou terminar depois, tá? Mas só pra vocês saberem, tá? Que quando eu já for montar a mochila no vídeo, tá faltando um pedaço que eu vou fazer lá no final. Então, vocês têm que fazer isso antes. Antes de juntar tudo, coloca os forrinhos. Eu esqueci, simplesmente deletei essa parte da minha vida. Mas tá tudo bem, no final deu tudo certo e a mochila ficou um amor, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona aí que a gente fez aí de 5 vídeos, né? Esse é o último vídeo. E mais 2 que são lives ao vivo, que ainda tem mais uma live na segunda-feira, que é um jogo americano que a gente vai fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não nos seguem ainda no Instagram, corre lá, @lojaanarteira. E aqui no YouTube, né? Não deixa de se inscrever também, porque esse ano promete aí muitas aulas legais para vocês que estão iniciando na costura criativa. Vamos para a aula, então? Oi, gurias! Vamos começar, então, a última peça aí das aulas gravadas da nossa maratona Volta às Aulas, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma mochila. É uma mochila pequena, tá? E eu vou mostrar o passo a passo para vocês, então. Bom, eu já cortei aqui 2 retalhos de tecido de 27 por 30, tá? Na parte da frente eu vou usar esse da Mini, na parte de trás eu vou usar esse poazinho rosa aqui. Não vou usar todo da Mini, porque o tecido da Mini é um tecido digital, que custa bem mais caro, né? Então, eu vou economizar, vou usar só na frente da Mini, tá? Vocês vão cortar também um pedaço de manta R2, 2 pedaços, na verdade. Vão colocar em cima dos tecidinhos aqui, ó, e vão aderir com ferro, tá? Parte da frente e a parte de trás. Nessa peça aqui, a gente vai fazer um matelassê, para que a mochila fique mais estruturada, o tecido não fique molinho, soltando da manta, porque como é uma mochila, né, necessita que seja mais estruturado, tá bom? Então, eu vou passar aqui o ferro para grudar o tecidinho. Bom, já colei aqui, então, ó, o tecidinho na manta, as 2 partes, tá? Agora, eu vou riscar o matelassê, então. Eu vou fazer aqui um matelassê bem estreito, tá, gurias? Então, como é que eu vou fazer? Eu gosto sempre de posicionar o ângulo de 45 graus da minha régua aqui embaixo. Tá vendo que o ângulo de 45 graus tá aqui, ó? Deixa eu puxar mais pra cá um pouquinho. Ó, o ângulo de 45 graus tá aqui. Então, eu já começo traçando linhas aqui. Então, eu já começo traçando linhas aqui, ó. Fiz a primeira linha, tá? Agora, vocês vão ver de quanto em quantos centímetros vocês querem fazer o matelassê. Eu vou fazer de 4 em 4 centímetros. Então, ó, eu uso a régua aqui novamente, marco 4 centímetros e vou riscando agora, tá? E aí, vou riscar todinha a peça. Depois que eu risquei nessa diagonal, eu vou riscar todinho na outra. E eu faço a mesma coisa daí, tá? Então, agora eu viro a minha régua. Então, agora eu viro a régua e continuo traçando pro outro lado, na outra diagonal, de
4 em 4 centímetros. Faço isso na frente e nas costas da mochila. Pronto, risquei toda a peça, ó. Tá toda quadriculadinha. Agora, a gente vai começar a costurar em cada risquinho desse. Primeiro, a gente faz numa diagonal, depois a gente faz na outra. Eu sempre começo do meio da peça para as laterais, do meio para as laterais, tá? Para que o tecido não crie nenhuma bolha, porque como vocês sabem, a manta tem uma cola temporária e ela vai soltando com o tempo, ó. Já tá soltando aqui. Então, alfineta também para que o tecido não se desloque, tá? Vamos pra máquina. Então, eu já tô posicionada aqui na máquina. Primeiro eu vou fazer a frente, depois eu vou fazer as costas, tá? Vou mostrar pra vocês, então, aqui como que eu faço uma telacê. Sempre começo do meio pras beiradas. Quando eu chego aqui no final, eu não corto a linha, eu apenas viro aqui, ó. E sigo trabalhando. Fiz o primeiro lado, agora eu vou fazer a outra diagonal. Aí aqui já não precisa começar mais pelo centro, já tá preso o tecido na manta, pode começar pelo cantinho. Pronto, e a gente vai ficar com a peça assim, então, toda quadriculadinha, ó, bem estruturada, ela dá um relevo, fica bem legal, tá? Aí a gente vai fazer isso na parte das costas também. Então, depois que a gente terminar de fazer uma telacê, a gente vai na base de corte e deixa bem retinho nas medidas que eu passei pra vocês no início, 27 por 30, tá? Agora, gurias, a gente vai pegar uma partezinha aqui, vai virar pro lado do avesso e a gente vai arredondar as pontas, tá? A gente vai fazer uma mochila não só arredondada em cima, ela vai ser arredondada nos 4 cantinhos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar qualquer coisa redonda que vocês tenham aí. Vou usar aqui essa basezinha de MDF que eu tenho na mão aqui, ó. Então, qualquer coisa, pode ser um pires, uma xícara, tá? E aí, vocês vão posicionar aqui assim, ó, e vão riscar. Façam isso nos 4 cantinhos. Ó, fiz isso nos 4 cantinhos, agora eu pego a tesoura. E vou cortar aqui, tá? Então, a gente vai ficar com uma partezinha assim, toda arredondada, tá? Ó, aí vou fazer a mesma coisa na partezinha de trás. Pronto, ó. Já fiz as duas partes, dá uma conferida se elas estão do mesmo tamanho. Coloquei aqui assim, ó, os dois lados e confiro se elas estão do mesmo tamanho, tá? Porque tem que encontrar depois os cantinhos direitinho, né? Então, elas estão bonitinhas do mesmo tamanho. Bom, gurias, vamos continuar aqui, então. Agora, a gente vai fazer a parte do fole da bolsa, tá? Da mochilinha, que é a lateral. Eu vou colocar as medidas aí na descrição, mas eu vou explicar pra vocês. Essa parte grande aqui é a parte de baixo da mochila, tá? Então, ela mede 70 por 10 centímetros. O que que eu fiz? Eu cortei 2 vezes no tricoline, uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. E eu peguei e coloquei esse tecido em cima da manta e passei com ferro, tá? Aí, agora eu vou na máquina e vou costurar toda essa beiradinha aqui pra grudar esse tecido nessa manta. Então, essa é a parte de baixo da mochila. Depois disso, a gente vai pegar a partezinha que vai o zíper. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um retalho de tricoline de 48 centímetros por 7, vão cortar, deixar bem retinho e vão cortar no meio, tá? Então, eu fiquei com 2 tirinhas aqui de 3,5 centímetros, tá? Então, corta um retalho inteiro de 48 por 7 centímetros e parte ele no meio, deixando 3,5 centímetros pra cá, 3,5 centímetros pra cá. A mesma coisa com a manta, pego esse tecidinho,
coloco em cima de uma manta e vou passar uma costurinha em toda a lateral pra prender, tá? Pro forro eu fiz a mesma coisa, tá? Cortei a mesmo tamanho de tirinha e parti no meio. Então, agora a gente vai pra máquina prender esses tecidinhos da manta. Então, nessa parte não tem mistério, tá? Passa uma costurinha de segurança pra prender o tecido na manta. Vamos lá, então. Depois que a gente costurou todas as partes, a gente vai refilar aqui, cortando as sobras de manta. Então, agora essa peça tá pronta, tá? Já refilei tudo aqui. A gente vai reservar essa partezinha que é o canal do zíper e vamos trabalhar nessa partezinha de baixo aqui. Bom, a gente vai fazer acabamento dentro da mochila todinha com viés, tá? Então, aqui a gente já vai vir com o tecidinho de forro e vai prender ele aqui com uma costurinha também. Como eu tô usando manta R2, é legal pegar o tecidinho, colocar aqui e passar o ferro pra ficar bem coladinho, tá? Daí não ter nenhum problema de faltar pra um lado ou faltar pro outro. Então, vamos fazer isso. Pronto, então eu já colei aqui, ó, o tecidinho na manta, tá? Essa parte é a parte que tá costurada, essa parte não tá costurada, agora a gente vai vir e vai rebater a costura. Eu vou costurar por esse lado aqui, ó, que daí eu tô enxergando bem direitinho onde que vai bater a costura. Costurinha de segurança também, tá? Pronto, depois que eu costurei, se tiver algum cantinho que tem que arrumar, ó, é só tirar com a tesoura, tá? E tá pronta essa partezinha aqui, então, que é a partezinha do fole. Agora, a gente vai trabalhar no canal do zíper. Aqui no canal do zíper, a gente cortou, então, 4 vezes esses retalhinhos aqui, né? Que tem 3,5 centímetros por 40 e alguma coisa aqui, que eu não me lembro agora. Bom, a gente vai pegar um desses pedacinhos e uma dessas partes aqui que a gente prendeu. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o zíper, tô usando aqui zíper número 5, tá? Essas medidas aqui vão bater se o zíper for número 5. Se for do zíper número 3, tem que ser mais largo essa parte aqui, tá? O que que a gente vai fazer agora? Posicionar o zíper aqui, ó, e bater uma costurinha ali pra prender o zíper na partezinha aqui do fole. Vamos lá pra máquina. Um pezinho de máquina aqui, tá? Pronto, já prendi o zíper aqui, ó. Agora a gente vem com o forrinho, posiciona em cima e rebate a costura, tá? Costura novamente aqui. Aqui, no caso, vai ser direito do tecidinho do forro com o direito aqui, ó. Então, é direito com direito e o zíper no meio fazendo o sanduíche. Então, pronto, terminei o sanduíche, ó. Então, ficou tecidinho principal com a manta, o zíper e esse pedacinho aqui que é o forro. Agora, a gente joga tudo pra cá, ó. E vem colocando alfinetes pra prender essa partezinha do forro aqui, tá? Se quiser, pode passar o ferro, que daí o tecidinho vai grudar na manta. E aí, agora eu venho aqui na máquina e rebato aquela costurinha de pesponto aqui pra unir todo mundo, tá? Então, pronto, a gente vai ficar com esse pedacinho assim. Aí, agora a gente prende, passa uma costurinha bem na beiradinha aqui pra prender o forro e essa parte de cima aqui. Ó, ficou tudo preso, então, aqui, tá? Tudo preso bonitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Então, vou começar pela parte que tem a manta. Posiciono ela aqui em cima do zíper, ó. Direito com direito e venho e prendo aqui com uma costurinha. Cuida pra ficar tudo retinho aqui nessa parte, tá? Pronto, já prendi aqui. Agora eu vou posicionar. Eu vou virar pra cá, ó. E vou posicionar o forrinho aqui, tá? Então, vai ficar um sanduíche, ó. A manta tem que ficar no meio, o zíper tem que ficar no meio. Então, vai ser direito do forro com direito do forro aqui. Posiciono aqui e passo uma costura pra prender. Pronto, então, já fiz o sanduíche aqui, ó. Ficou forro, manta e o zíper embutidinho aqui dentro, tá? Agora, a gente faz a mesma coisa. Puxa o forrinho pra cá, ó. E vem alfinetando.
rebate a costura. Eu gosto sempre de rebater pelo lado direito aqui, tá? Então, rebate a costura lá. Bom, então já tô aqui com o canalzinho do zíper, já finalizei, costurei todinhos aqui. Agora eu vou colocar o zíper, um pra cada lado. Vou colocar o cursor do zíper, né? Ó, um vai entrar por aqui. E o outro vai entrar pelo outro lado. Então, vou ficar com 2 cursores aqui. Agora, aqui que deu uma entortadinha, a gente vai ali na base de corte e deixa bem retinho, tá? As 2 laterais aqui. Ó, prontinho, então, já arrumei os 2 ladinhos aqui, tá? Aí, depois, vocês vão pegar essa partezinha aqui e vão medir aqui pra ver se tá ok, tá? A minha já tinha sobrado um dedinho aqui, eu já cortei, já arrumei pra ficar bem retinho. Então, vocês deixem os 2 do mesmo tamanho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir esse fole. A gente vai trabalhar aqui unindo só um lado primeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou passar uma costura aqui. E já vou aplicar um viés aqui também pra dar acabamento. Então, tô aqui na máquina, ó, direito com direito, vou passar uma costurinha. Agora, eu vou vir com o meu viés e vou aplicar aqui pra dar acabamento. Então, eu dobro ele no meio e aplico aqui. Bem simples. Corto a sobra. Então, tá pronta a primeira partezinha aqui da mochila, tá? Ó, prontinho. Gurias, agora eu vou dar uma dica aqui pra vocês que funciona pra mim, tá? Sempre que eu ia fazer peças, estojo, bolsa, mochila, com o canal do fole, que eu cortava as medidas exatas, que eu não deixava sobra, sempre dava errado, tá? Então, o que eu desenvolvi aqui que dá certo pra mim? Eu corto a medida certinha dessa parte de cima aqui onde vai o zíper, tá? Aí eu encontro o meio dela. Sempre que eu for encontrar o meio, eu vou deixar 1 centímetro aqui mais pra baixo, tá? Eu vou fazer junto com vocês. E aí, eu encaixo essa parte primeiro aqui com alfinete, tá? Aí, eu prendo só um lado, igual a gente fez a costura aqui. E eu vou vindo encaixando essa outra parte aqui de baixo, ó. E aí, vai sobrar aqui mesmo, tá? Ó, vai sobrar aqui. O que que eu vou fazer? Quando eu for costurar aqui, eu vou perder cerca de 1,5 centímetro, 2 aqui, né? Então, eu vou cortar essa sobra bem ali, aonde eu vou, porque eu vou costurar, né? Vou dar o acabamento, ó. Então, eu vou cortar bem ali, tipo 2 centímetros mais pra baixo. Então, eu vou cortar essa sobra aqui, ó. Pronto, cortei. Agora, eu vou vir e vou costurar aqui, ó. Vou costurar aqui, ó, com um pezinho de máquina que vai dar bem certinho aqui e vai encaixar bem certinho o meu fole, tá? Então, eu vou tirar aqui os alfinetes. Então, recapitulando, tá, gurias? Vocês vão dobrar aqui e vão encontrar o meio nessa parte maior aqui. Vão fazer 2 piquezinhos aqui pra ficar marcado o meio. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão estar com essa peça aqui assim aberta, um lado, né? E o outro já vai estar fechado. O que que vocês vão fazer? Vão pegar a parte do canal do zíper aqui, ó, e vão juntar elas assim, ó, cerca que sobre 1 centímetro pra lá, mais ou menos, tá? Porque é a parte que a gente vai costurar, então a gente tem que deixar essa sobra aqui. E aí, eu venho aqui nessa parte, ó, e faço 2 piques, eu encontrei o meio dessa parte do zíper aqui. Só isso já basta pra gente fazer bem certinho o fole aqui. Aí, o que que eu faço agora? Vou na minha frente da mochila e encontro os piquezinhos, ó, meio com meio aqui. E vou distribuindo o fole todinho, tá? Que nem eu já mostrei antes pra vocês. Vou distribuir o fole todinho aqui com alfinete, com clips. Quando eu chegar aqui nessa parte que é o final, ó, aí eu vou fazer a medida
Vou ver o que sobra, lembrando que a gente tem que deixar sempre 1 centímetro de sobra aqui, que é onde vai a margem de costura, né? E aí vai encaixar bem certinho, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse fole, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Essa parte é uma parte chatinha mesmo, que sempre dava errado pra mim, até que eu comecei a fazer desse jeito. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa parte do fole aqui. Então, é direito com direito e um pezinho de máquina aqui, já vou passar o viés. Pronto, agora sim a gente já tá com o canal do fole, ó, todo fechadinho. Agora, então, a gente vai fazer os encontros aqui pra realmente fechar a parte da frente da mochila, tá? Então, vamos lá. Aquele pique que eu dei aqui no meio, ó, esse lado parece melhor, ó. Aquele pique que eu dei aqui, ó, eu vou encontrar com o pique aqui de cima, tá? Lembra de ter cuidado se o teu tecido tem direção. Por exemplo, aqui essa mini tá pra cima, então tá com o pé pra baixo. Então, eu vou deixar assim e vou fazer aqui a parte de baixo e aqui a parte de cima. Então, vamos lá. Então, na parte de cima da minha mochila, eu vou encontrar o canal do zíper. E agora, a gente vai alfinetar, vai botar clipes em toda a volta. Então, pronto, ó, já coloquei alfinete e clipes em toda a volta. Agora, a gente passa uma costurinha aqui pra prender fole com a frente da mochila. Bem na beiradinha pra prender. Ó, gurias, então fazendo assim desse jeitinho que eu falei pra vocês, dá super certinho o fole, não sobra nada, tá? Isso aqui serve pra fazer pra bolsa, pra fazer pra mochila, pra fazer pra estojo, tudo que tiver fole, vocês podem fazer desse mesmo jeito que eu mostrei, tá? Fecha um lado primeiro, encaixa na peça, depois faz o recorte do outro lado, tá bom? Agora a gente vai fazer a parte das costas da mochila. E nós vamos trabalhar a parte da alça da mochila, tá? Eu vou usar aqui alça de algodão, é uma alça resistente, branquinha, porque eu não tenho rosa. Mas se tu quiser, tu pode usar alça chique, tu pode usar alça de montana, pode usar a alça que tu quiser aí, tá? Pode usar a alça forrando com tecidinho pra não ficar branca. Eu vou usar essa aqui pra ser mais prática. Então, a gente vai cortar 2 pedaços de 55 centímetros, a minha alça tem 3 centímetros de largura. E 2 pedaços de 16 centímetros. Na verdade, a gente vai cortar mais um pra fazer o ganchinho de pendurar. Então, a gente vai cortar 3 pedaços de 16 centímetros. Pronto, cortei 3. A gente vai precisar de 2 reguladores de alça e 2 meia argola ou 2 daquela partezinha que é o passante, que é quadradinho assim, não tem problema, tá? O que vocês tiverem aí. Então, a gente vai começar pegando a mochila, a parte das costas, e encontrando o meio dela aqui. Faço um pique. E aí, vou pegar essa alcinha aqui, que é a partezinha que eu vou fazer uma alcinha, e vou prender aqui assim, bem no meio, tá? Ó, bem na parte que eu centralizei. E vou passar uma costurinha pra prender, uma costurinha de segurança. Ó, ficou presa aqui, então. Agora, a gente vai fazer os tirantezinhos aqui. Então, eu vou colocar a minha alça dentro do passante aqui, ó. Vou dobrar assim, vou posicionar aqui bem no meinho, ó, e vou passar uma costurinha. A mesma coisa no outro lado. Mesma coisa que nesse outro lado, ó. Posiciono aqui e passo uma costurinha. Então, a gente vai ficar assim com a peça. Agora, a gente vai pegar o regulador de alça. Vai colocar a alça aqui, ó. E vai passar uma costurinha aqui. Vou dobrar pra dentro pra ficar bem preso, porque ela desfia, né? Então, a gente dobra pra dentro, ó. E passa uma costurinha e vai e volta aqui várias vezes. Pode passar mais de uma costura pra ficar bem preso aqui o regulador, tá? Então, vou na máquina.
E a gente vai ficar com o regulador assim. Aí agora vem aqui, eu já coloquei uma aqui, ó. Agora a gente vem aqui na bolsa, com o regulador assim pra cima, ó, e a alça viradinha direitinho. A gente vai posicionar dentro da meia argola. Passo por dentro da meia argola e passo por dentro do regulador, ó, de baixo pra cima. No outro ladinho aqui também. E aí, puxa aqui. E aí, vai posicionar aqui, ó. Aqui, como medida, eu usei 2 dedos. Aqui, como medida, eu vou usar 2 dedos também, tá? Posiciona aqui e prende a alça. E prontinho, ó. Tá pronta as alças da mochila. Alça regulável, tá? Ó, bem legal. Lembrando que é uma mochila infantil. Se for fazer uma mochila maior, tem que aumentar as medidas. Agora, a gente vai finalizar a mochila. Vou posicionar o meinho, que é o pique que eu já tinha feito aqui, com o meinho do pique que eu tinha feito aqui no canal do zíper, tá? Então, a gente vai fazer aqui tudo direito com direito. E aí, vamos encaixar aqui os cantinhos, as medidas, ó. Bem bonitinho. E alfinetar tudo. Ó, prontinho, alfinetei tudo, agora rebate a costura do mesmo jeito que a gente costurou o outro lado, tá? E vou costurando. Cuidado pra não costurar os alfinetes. Ó, prontinho, então já tá fechada a mochila, tá? Vou dar uma conferida aqui os cantinhos, tá tudo ok. Agora, gurias, a gente vai fazer a finalização dessa mochila passando o viés em toda a volta aqui. E aí, não tem mistério aqui. É passar o viés do jeitinho que a gente já conhece. Abrindo ele assim e passando de um lado depois do outro, tá? Vou passar primeiro desse lado aqui, ó. E depois do outro. Pronto, então passei o viés desse lado, ó. Agora eu vou virar pra cá, ó. E vou rebater ele aqui. Nessa parte aqui, gurias, eu simplesmente esqueci de colocar o forro na mochila. Antes de vocês colocarem o canal do fole aqui, o zíper, vocês têm que prender o forro na mochila, tá? Eu simplesmente esqueci. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora, porque eu não vou deixar ela sem forro. Então, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou prender aqui, tá? Isso aqui, a gente deveria ter feito antes de prender de colocar o fole, tá? Só que eu simplesmente esqueci, então vou fazer agora, pra não deixar a mochila sem forro. Vou prender, ainda bem que eu coloquei o viés desse lado aqui. Vou rebater uma costura aqui pra prender, tá? Ó, depois que eu coloquei, eu vou cortar com a tesoura. Pronto, coloquei o forro, tá? Esse passo aqui, então, precisa ser feito antes de colocar o fole, tá? Que a doidinha aqui esqueceu. Tá? Do outro lado também esqueci, vou colocar agora depois, então. Mas agora que vamos dizer que tá tudo bonitinho, que o forro foi colocado na hora certa, que vocês vão assistir todo o vídeo pra depois e fazer a peça, né? Vocês vão virar aqui o viés pra cá, ó. E vão rebater esse viés pra dar o acabamento e esconder as partezinhas feias. Coloquei ele aqui um pra dentro do outro. E a gente vai rebater aqui na máquina, tá? Pronto, ó. Então, tá passado o viés, ó, ficou bem bonitinho, acabamento bem bonitinho. Agora é só desvirar a mochila, tá? No outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, passar o viés, rebater, aí vai estar pronta a mochila, tá? Vamos desvirar pra ver como é que ficou, então. Esse outro lado eu arrumo depois. Eu poderia, gurias, desmanchar e fazer tudo novamente pra gravar aqui pra vocês, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão me entender aí, então por isso que eu não desmanchei
E isso é coisa que acontece com todo mundo aí, a gente esqueceu fechar o zíper e não colocar o cursor, várias coisas acontecem, né? E sempre tem como resolver, como arrumar. Então, eu resolvi aqui sem ter que desmanchar as minhas costuras. Ó, aí depois passa bem o ferro pra ajustar bem, né? Vai fotografar, usa a criança, ou enche ela com alguma coisa dentro. E olha só que amor que ficou. Deixa eu ver se tá aparecendo. Olha só que bonitinha que ficou, tá? Toda bonitinha. Bem simples, eu quis trazer uma mochila sem bolso, sem nada, assim, ó. Super simples pra vocês fazerem. E o que que é a atração dessa mochila? O tecido que a gente vai usar, né? Que é um tecido aqui da Mini, né? Então, é uma mochila da Mini. E é uma mochilinha boa de tamanho, ela cabe um caderno grande, tranquilo. Quer ver como cabe, ó? Eu tenho um caderno aqui, ó. Olha só. Ela cabe um caderno grande, tranquilo. E aqui também dá pra criança levar roupa. Às vezes vai dormir na casa da avó pra levar roupa e tal, né? Então, ficou uma mochilinha super legal, olha só. Deixa eu virar aqui assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa última aula da Maratona Volta às Aulas aí. E até a próxima aula, então, que eu vou voltar a gravar aí pra vocês toda semana no YouTube, tá? Tchau, tchau!